Boa tarde, pessoal. Tá dando para ouvir bem daí? Eu gostaria de saber, por cima, qual é a atividade de vocês no campus? São pesquisadores? São funções administrativas? Bibliotecários? Bibliotecários podem levantar a mão? Mais a maioria no primeiro treinamento foi a mesma coisa. Isso é muito legal, obrigada pela participação de vocês. Eu trouxe alguns slides, depois vou fazer algumas demonstrações na ferramenta Scival. E fiquem à vontade para fazer perguntas durante a apresentação e após a apresentação. Eu costumo chamar o Scival não só de um aporte para a estratégia, mas também para maior visibilidade e desempenho da produção científica. Então, sintam-se à vontade também. No final, vou deixar meu e-mail. Estou à disposição de vocês para qualquer iniciativa que envolva aí o estreitamento entre a comunidade científica e os serviços especializados da biblioteca. Essas são algumas das primeiras perguntas que são feitas quando a gente fala de uma nova ferramenta, principalmente o Scival, e que é modular, né? É uma ferramenta de módulos. Então, os módulos disponíveis aqui na Federal de Minas Gerais são os módulos de overview e o módulo de benchmarking. Eu vou falar detalhadamente qual é o objetivo de cada módulo. E, basicamente, nós temos 6 tipos de entidades analisáveis dentro do Scival. A primeira delas é grupos de países e países. Então, é possível que você analise a situação brasileira, ou a situação mundial, ou a situação de grupos de países continentais, enfim, inúmeras possibilidades. A segunda entidade analisável são instituições e grupos de instituições. Então, é possível analisar a produção científica da UFMG ou de grupos pares, né, institucionais, aí colaboradores com a UFMG, ou instituições em que a UFMG se espelha, por exemplo, instituições internacionais. Então, também são inúmeras possibilidades de análise. Então, temos instituições e grupos de instituições, países e grupos de países, e a terceira entidade é autores e grupos de autores. Então, são 3 níveis diferentes de análise. E a quarta entidade, a quarta, quinta e sexta entidade, são mais nível documental. Então, temos publication sets, que são conjuntos de publicações, também é uma entidade analisável no Scival. Temos research areas, que são as áreas de pesquisa. Qualquer pesquisador que vir a entrar em contato com vocês pode solicitar como proceder dentro da ferramenta para criar uma área de pesquisa. E temos também os tópicos e os clusters de tópicos. Esses tópicos e clusters de tópicos são os tópicos mais proeminentes na ciência, mundialmente falando. Então, são tópicos proeminentes, são tópicos que estão num alto momento de visualização mundial e tópicos que possuem um alto ímpeto na comunidade científica. Os usuários precisam se registrar para usar o Scival. É importante que cada usuário tenha o seu login e senha individuais, porque o que acontece? Toda a análise que é feita dentro do Scival, se for feita dentro de um login e senha, fica registrado para o usuário. Então, toda vez que você retorna à ferramenta, você tem na seção Mais Scival todas as suas análises que foram feitas. Então, isso é muito importante, que cada um de vocês crie um login e senha individual. Pode ser usado fora do campus? É imprescindível que seja utilizado dentro de um IP ou proxy. Então, depois isso fica a critério da comunidade, essa discussão. E, atualmente, nós temos 13.200 instituições já cadastradas, pré-definidas no Scival, e são mais de 230 países já cadastrados. É possível adicionar? É muito simples. Se você não encontra uma instituição que seja passível de análise, você pode nos solicitar essa inclusão de uma nova instituição através de uma planilha muito simples de Excel.
Grupos de autores, instituições e países. É possível que cada usuário, com seu username e senha, crie grupos de autores, grupos de instituições, grupos de países. São 3 tipos de exportação das análises. Dentro do Saival, você pode criar análises, formar um report e exportar esse report através de 3 tipos de exportação: PDF, XLS e CSV. Os intervalos de datas. O primeiro módulo é o módulo de overview. Então, como o próprio nome já diz, é uma visão geral e a gente procura se basear no estado da arte da pesquisa. Então, overview tem um intervalo dos últimos 5 anos. Então, o módulo de overview, as análises são baseadas de 2013 aos dias atuais. Já os intervalos de datas disponíveis no módulo de benchmarking, temos um intervalo muito maior aí, é uma abrangência muito maior. Então, dentro do módulo de benchmarking, o intervalo vem de 1996 aos dias atuais. Pessoal, essa é a estrutura, a macroestrutura do Saival. Basicamente, como ele funciona? Existe uma super tecnologia de computação avançada, são processados mais de 130 trilhões de valores em questões de segundos, e o que a gente usa como pilar para ter esse tipo de análise? Scopus, não por ser somente a maior base de dados científica do mundo, mas também devido à estrutura de metadados que Scopus apresenta. Essa estrutura permite diferenciar nível autor, nível instituição, lista de referências e documento. Então, essa estrutura de metadados permite que outras estruturas de dados sejam criadas independentemente. E somente essa base de dados consegue uma estrutura analisável como essa. Então, o Saival utiliza como pilar a base de dados Scopus. Através dela são extraídos os dados. Dentro do Saival, qual é a lógica de funcionamento do Saival? São as 6 entidades analisáveis que eu acabei de falar para vocês e mais de 30 conjuntos de métricas. Então, essas métricas utilizadas em conjunto, analisadas de acordo com uma dessas entidades selecionadas, você gera uma análise rica, robusta, que pode auxiliar em estratégias de pesquisa. Essa, basicamente, é a cara do Saival, que vocês verão dentro da ferramenta. Como eu disse anteriormente, 230 países, 13.200 instituições em todo o mundo. E esse é o módulo de overview. A nossa ideia é trazer o estado da arte da pesquisa, como a instituição, o autor, o grupo de autores, o grupo de países tem se comportado nos últimos 5 anos. Então, é um panorama da situação atual de qualquer uma dessas 6 entidades selecionadas. O benchmarking, como o próprio nome já diz, é comparar instituições, grupos de pesquisa, pesquisadores. É possível também comparar periódicos. Então, qualquer entidade selecionada, você consegue fazer comparações de 2 ou mais instituições. Aí é o critério de cada um de vocês. O que é necessário de input específico para a base de dados? Como nós já temos 13.000 instituições cadastradas, geralmente o que é mais interessante para vocês é trazer input de autores. Então, o que a gente precisa, basicamente, é uma planilha de Excel com nome e sobrenome do autor, como ele usa esse nome em autoria, obviamente. O Scopus ID. O Scopus ID, acredito que todos vocês já estejam familiarizados, é basicamente o RG do autor dentro da base de dados. É o número que representa esse autor. Então, todo autor, pesquisador, com mais de 2 publicações indexadas no Scopus, automaticamente recebe um Scopus ID. Esse número fica disponível na base de dados Scopus dentro do perfil do autor. Então, você precisa do nome e sobrenome do autor, como ele é referenciado, Scopus ID, e nível 1 e nível 2 de universidade. Então, o nível 1 seria a Universidade Federal de Minas Gerais, nível 2, nível faculdade ou departamento. A partir desses dados, você já consegue criar autores e grupos de autores
dentro do Scival. Não é possível falar em tipo das análises de dentro do Scival sem falar um pouco sobre métricas propriamente ditas. Então, dentro da Elsevier, a nossa perspectiva é que, além do radical bíblio, certo, da bibliometria, como muita gente está acostumado a enxergar as métricas, o nosso objetivo dentro de criar novas métricas para abranger novas variáveis além da bibliometria, trazer aspectos como financiamento, colaboração, comercialização e impacto. Então, a nossa ideia de criar novas métricas é cada vez mais incluir novas variáveis para que a nossa análise seja cada vez mais rica. Essa é uma nova iniciativa da Elsevier em parceria com universidades britânicas. O nome dessa iniciativa é Snowball Metrics. A ideia dessa iniciativa justamente foi trazer mais de 30 conjuntos de métricas com novas variáveis de análise. O que eu quero dizer com isso? As métricas antigas eram muito engessadas em termos de como processar essa análise, não só quantitativamente, como qualitativamente. Então, a nossa ideia foi trazer métricas novas, mais robustas, que englobem a maior quantidade de variáveis possíveis, de preferência variáveis qualitativas, dentro de uma métrica quantitativa. Então, onde vocês conseguem ver esse símbolo em azul, significa que são métricas novas, são métricas geradas em 2016, já estão disponíveis no Scival, e são métricas, aonde tem o íconezinho em azul, são métricas consideradas Snowball. O objetivo da criação dessas novas métricas, elas podem ser utilizadas para diversos propósitos, mas, principalmente no âmbito institucional universitário, analisar pontos fortes e fracos da pesquisa, quais são as estratégias que os pesquisadores precisam ter ou precisam tomar, dependendo da situação ou do panorama atual da pesquisa do autor, ou do panorama nacional ou do panorama internacional. Então, determinar aonde essa pesquisa é um bom potencial de investimento. As métricas ajudam com esse tipo de resposta também. Demonstrar o retorno dos investimentos. Por exemplo, agências de fomento. E você precisa, de repente, fazer um report para uma agência de fomento, porque um pesquisador pediu esse tipo de serviço para a biblioteca. Então, com esse tipo de novas métricas, é possível gerar um report bastante completo, bastante amplo para esse pesquisador. É possível também identificar com essas novas métricas quais são as estrelas na carreira, quais são os docentes, os pesquisadores que mais têm se destacado em termos de visualização e publicação, citação científica. E também fazer uma narrativa sobre tudo o que está acontecendo com a pesquisa em diversos níveis de análise. Bom, eu acredito que todos vocês que já são do ramo devem estar bastante familiarizados com algumas métricas mais antigas. Uma delas é o índice H. Todos vocês conhecem o índice H? O índice H, basicamente, é uma métrica um pouco mais antiga. Ainda é utilizada principalmente no Google Acadêmico. E a ideia do índice H é trazer um número de artigos X com citações igual ou maior a X. Então, por exemplo, um pesquisador que tem um índice H5 tem 5 artigos com 5 ou mais citações. Ou um departamento com índice H45 significa que esse departamento tem 45 artigos com 45 ou mais citações cada um. Então, esse índice H ele tem alguns fatores limitantes. Por exemplo, padrões de publicação, pessoal, variam muito entre disciplinas. Isso tem sido muito discutido ultimamente, e o índice H não reflete esse tipo de diferença entre disciplinas. O índice H também não é tão sensível ao tempo. Então, carreiras mais curtas de publicações, pesquisadores com carreiras mais curtas estão em desvantagem se forem medidos por esse índice H. E artigos altamente citados
obviamente, por esse cálculo, não são refletidos no índice H. Então, aqui são 3 de muitas das limitações. É uma métrica com um viés mais quantitativo, então, existem essas certas limitações. Foi baseado nessa métrica e baseado nessas iniciativas em parceria com universidades britânicas que a Elsevier desenvolveu essa nova iniciativa de Snowball Metrics. E a nossa ideia foi justamente essa, foi criar métricas muito mais robustas do que o índice H. O que eu acabei de mencionar para vocês, as características dos diferentes campos de conhecimento. Pessoal, não dá para utilizar uma métrica, somente uma métrica, igual para todos os campos de conhecimento. O que acontece? Pessoal de neurociências, pessoal de física, farmacologia, eles publicam muito mais, a frequência de publicação é muito mais alta do que o pessoal de artes e humanidades, por exemplo. Então, não é possível utilizar a mesma métrica para comparar diferentes campos de conhecimento. É possível, mas não gera uma análise muito pobre. E não é esse o nosso ideal. Então, o que acontece aqui? Neurociências, life science, farmacologia, a frequência de publicação é muito alta, a lista de referências é muito grande e o número de coautores é muito grande. Isso se difere de algumas outras áreas, como ciências sociais, artes e humanidades, por exemplo. O professor Carlos citou que existem muitos autores aqui na universidade que sempre estão batendo nessa tecla e dizendo as diferenças dos campos de conhecimento que não são reconhecidas. Então, o nosso intuito foi justamente esse, foi considerar essa diferença entre campos de conhecimento, e isso gerou diversas novas métricas Snowball. Uma delas, que eu gosto de ressaltar, é a Field Weighted Citation Impact, traduzindo de forma literal, impacto da citação com ponderação por campo de conhecimento. Então, é uma métrica extremamente robusta, ela considera diversas variáveis, a principal delas é essa diferença entre campos de conhecimento, e ela é medida pelo número 1. Então, se a Universidade Federal de Minas Gerais tem um Field Weighted Citation Impact maior do que 1, significa que ela está sendo citada acima da média mundial esperada, dentro daquele campo de conhecimento. Então, é uma métrica bastante robusta que eu aconselho que vocês divulguem e que vocês utilizem bastante. Dessa mesma forma, a gente tem a Field Weighted Views Impact, que não considera citações, mas considera visualizações. Então, é o mesmo objetivo, a métrica tem o mesmo objetivo, mas ela, ao invés de citações, ela é calculada por média de citações. Ao invés de citações, ela é calculada por visualizações. Isso é extremamente interessante porque a gente consegue antecipar a nossa estratégia de pesquisa. Porque se eu estou conseguindo, através de uma métrica, saber o quanto o meu trabalho está sendo visualizado mundialmente, eu consigo saber se esse trabalho futuramente será citado ou não. Então, é uma métrica de antecipação. Então, como o Field Weighted Citation Impact, ou FWCI, é calculada? É a proporção de citações recebidas em relação à média mundial esperada para aquele campo de conhecimento específico. Além das métricas com abordagem mais documental, né, em nível de documento, temos também métricas para periódicos. E também são importantes de serem utilizadas, principalmente, eu sei que a Universidade Federal de Minas Gerais publica diversos periódicos, diversos títulos, então são algumas métricas que o SciVal também utiliza em nível de periódico. Eu gosto de ressaltar 3 delas, essas 3 também já são amplamente conhecidas, que é a CiteScore. A CiteScore ela é um pouco mais quantitativa do que as outras duas. Então, é a média de citações por documento que o título recebe em um período de 3 anos. A SNIP, ou Source Normalized Impact per Paper, mede o impacto da citação por publicação, ponderando novamente o campo de conhecimento, ou o campo de assunto. Então, essa é uma métrica mais robusta. Ela traz essas variáveis mais qualitativas para dentro dessa métrica. Essa é a forma como ela é calculada.
E, por último, a Cimego, que as citações também são ponderadas dependendo do campo de conhecimento que elas vêm. Então, aqui eu dou um exemplo para vocês. A área de Life Sciences, ela tem um alto impacto, muita produção, muitas citações. O que a gente faz nesse processo para ser calculado de uma forma justa? Uma citação na Life Sciences tem um baixo valor. Já na Artes e Humanidades, existe um baixo impacto, ela é baixa em citações, porque são um nível menor de publicações. Então, uma citação recebe um alto valor. Essa é a forma que o Cimego encontrou de ser mais justo com os diferentes campos de conhecimento. Assim, a gente consegue trazer um equilíbrio para dentro de uma métrica. Eu vou passar algumas visualizações aqui de como funciona o módulo de overview, o módulo de benchmarking, e depois já podemos ir para a parte de demonstrações, que eu acho que fica mais fácil visualizar na prática. Essa é a primeira visualização do módulo de overview. Aqui eu não estou conseguindo colocar na tela o lado esquerdo disponível na tela do Cival, que são as entidades, né, as entidades de análise. Mas aqui a gente tem as métricas. E, pessoal, reparem que eu estou selecionando o período de 2015 a 2018. Eu não sei se está visível para vocês aqui. Perdão, acho que eu mudei aqui. Está visível o período de 2015 a 2018, né? Do lado do período de 2015 a 2018, eu posso selecionar ou filtrar a área. Então, aqui eu não estou selecionando nenhum campo de conhecimento. Dentro do Cival são mais de 27 campos de conhecimento, áreas e sub-áreas. Então, aqui eu posso gerar essa análise ou por uma área específica, um campo de conhecimento específico, ou de forma geral, como eu fiz aqui. Então, dentro desse período de 2015 a 2018, eu tenho essas métricas: autores, FWCI, índice H5, que é o índice H que eu mostrei para vocês, só que com a medida 5 vezes. Citations per publication, que é citações por publicação. E a contagem de citações no total. O que eu posso dizer aqui para vocês, o FWCI da Universidade Federal de Minas Gerais está 27% acima da média mundial esperada. Isso é um número bastante expressivo. É bastante interessante que vocês divulguem isso depois, não só internamente, como externamente. 1,27. Acima de 1. Acima de 1, o FWCI, significa que a instituição, ou o documento, ou o autor, está acima da média mundial esperada para aquele campo de conhecimento. Aqui, no caso, ele está medindo todos os campos de conhecimento, porque a gente está falando em nível institucional. Essa é uma outra visualização disponível no módulo de overview. E aqui a gente tem alguns gráficos que podem ser analisados em mais detalhes, se você clicar ali em Analyze in More Detail, que é analisar em mais detalhes em cada um desses gráficos. O que eu posso dizer aqui, Top Citation Percentiles. Scopus e Cival utilizam 4 percentis, que são 1%, 5%, 10% e 25%. Então, são os top. Isso significa, o que significa 10% dos outputs da Universidade Federal de Minas Gerais, dentro dos Top Citation Percentiles? São 10% das publicações da UFMG, estão nos top 10% das publicações mais citadas no mundo. Esse também é um número bastante expressivo e está acima do indicador nacional, que é Brasil 9,1, o UFMG 10,1. Então, é um indicador bastante expressivo e que merece divulgação. Um outro indicador aqui, Publications in Top Journals Percentiles. Então, o UFMG, novamente, acima do indicador Brasil, 21,9%, Brasil 20,2%. Esse, como o próprio nome já diz, são os principais periódicos, os top 10% de periódicos mundiais a
a UFMG publica nesses top 10%. E colaboração internacional, a gente tem o UFMG com 30,7%, Brasil 31,5%. Isso tudo, pessoal, é analisável em muito mais detalhes, tá? Isso é só uma visão geral, é só um sumário aqui. Essa outra visualização é bastante interessante e, dentro do módulo de overview, na subárea publicações, é possível... Aqui eu não consegui, no slide, colocar todos os 27 campos de conhecimento, mas estão a maioria deles aqui. E o que fica bem nítido, do lado esquerdo, vocês têm os números de publicações em cada área, cada campo de conhecimento. E do lado direito, o Field Weight and Citation Impact de cada uma dessas áreas. Então, eu passei uma reguinha ali no número 1, para vocês terem ideia de como o que está acontecendo dentro de cada área, dentro da UFMG. Tá? Então, percebam, medicina é uma área que publica muito. Aqui tem mais de 4.000 publicações. E um Field Weight and Citation Impact também muito altíssimo, acima de 2. E o legal de perceber esse gráfico é o seguinte: mesmo as áreas que publicam pouco, Earth and Planetary Sciences, Nursing, são áreas que publicam muito pouco, mas que têm um FWCI muito próximo da média mundial esperada. Então, digamos que, mesmo as áreas que publicam pouco, estão alcançando o desempenho necessário se comparadas com outros países. Isso é muito legal também de divulgação. Essa é uma visualização do segundo módulo, benchmarking. E aqui eu resolvi comparar, dentro do período de 2009 a 2018, aqui do lado, no canto esquerdo da tela, lá em cima, vocês podem selecionar o período desde 1996 aos dias atuais. E do lado, selecionar um filtro. Aqui eu não selecionei o filtro de campo de conhecimento. Estou fazendo uma análise geral, sem selecionar um filtro. E o que eu selecionei como entidades analisáveis: Universidade Estadual de Campinas, Universidade Federal de Minas Gerais e Universidade Federal de Uberlândia. Então, aqui eu estou comparando, no eixo Y, todos os documentos disponíveis indexados, que são os Scholarly Outputs. Então, eu estou comparando 3 universidades em nível de documento com a métrica Snowball, que vocês percebem o símbolozinho ali na frente, Scholarly Output, é uma métrica Snowball, pelo ano. Então, eixo Y é uma métrica, eixo X outra métrica. Ali onde vocês veem uma setinha em azul, no eixo Y e eixo X, é onde você pode trocar as métricas de acordo com a sua preferência de análise. Então, eixo Y e eixo X são mais de 30 conjuntos de métricas disponíveis para análise. Essa é uma outra visualização. Do mesmo modo, eu selecionei Unicamp, UFMG e UFO. Só que a diferença entre a outra análise que eu acabei de mostrar foi que eu selecionei ali em cima o campo de farmacologia, toxicologia e pharmaceutics. Então, eu estou dentro de um campo de conhecimento específico, usando uma métrica específica. Dentro do eixo Y, eu selecionei a métrica FWCI. Então, percebam a diferença de análise quando eu seleciono um campo específico de conhecimento e uma outra métrica. Por isso que é importante combinar diversas métricas em uma só análise. Esse salto que aconteceu em 2012 é farmacologia na UFMG? Exatamente. O UFMG comparado às outras 2 universidades. Estou dentro do campo de farmacologia. Aí você pode escolher qualquer uma área ou subárea. Tá? Eu vou mostrar que isso é possível também. Não só uma área, mas, por exemplo, eu seleciono física e depois física dos materiais. É uma subárea que eu também tenho esse mesmo nível de análise. E aqui os anos de 1996 a 2018, também é seu critério.
duas áreas, você pode fazer isso de outra forma, que são publication sets. Você pode me dar um exemplo? Duas áreas. Sim. O que é possível, você viu que as 6 entidades de análise têm research areas. Não sei se você recorda do começo que eu disse. Então, eu vou ensinar daqui a pouco como criar essas research areas. E aí você cria, dentro do MyScival, 2 áreas distintas, de acordo com os seus critérios, nomeia essas áreas e depois você compara essas 2 áreas também. Também é possível. Me lembra, depois de fazer essa demonstração? Essa é um outro tipo de visualização do módulo de overview. E aqui a gente tem as colaborações, as top colaborações com a UFMG. Então, percebam que as top 10 instituições que mais colaboram com a UFMG são universidades nacionais. E aí, pessoal, aqui eu gostaria que vocês prestassem atenção em um detalhe. Se eu estou considerando USP como top 1 em colaboração, eu estou considerando o primeiro indicador, aqui a primeira métrica, que é publicações em coautoria. Nitidamente, o USP tem 1.423 publicações em coautoria com a UFMG. Se eu considero só essa métrica sozinha, a gente tem esse tipo de ranking, a USP em primeiro lugar. Só que, vejam bem, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul aparece em 10ª posição, com 334 publicações em coautoria. Só que, se eu olho no final o FWCI dela, que é realmente o impacto dessas publicações, 14,24. É um número assim, bastante expressivo. E, se comparado com a USP, ela deveria estar em primeiro lugar nesse ranking. Então, percebam a necessidade de sempre incluir diversas métricas em uma só análise. Tá? Essas setinhas em verde e vermelho que vocês conseguem observar ao lado de alguns números, significa se esse número está em ascensão ou se esse número está decaindo. Sei? Um outro tópico importante dentro do SciVal são essas rodas de conhecimento que a gente chama de reunião de tópicos de proeminência, ou clusters de tópicos. Então, avanços em clustering permitiram que nós dividíssemos a ciência em tópicos. O que são esses tópicos? Tá? A proeminência desses tópicos. Não são tópicos que são altamente citados, mas são tópicos mais visualizados em termos de mundo. Tá? São tópicos que estão no momento de visualização da pesquisa, que provavelmente serão muito bem financiados em aí um curto prazo. A partir desse tipo de visualização de tópicos de proeminência, nessas rodas de conhecimento, é possível que vocês respondam perguntas, por exemplo, quais são os tópicos mais proeminentes em que a UFMG está ativa? Quais são os tópicos relacionados com o meu, como pesquisador, com muito ímpeto? E há algum outro tópico parecido com o meu que eu deva ficar atento? Como você falou, na área de finanças, são tópicos interdisciplinares. E aqui, nessa roda de conhecimento, você tem os tópicos proeminentes dentro da sua área, relacionados ali com áreas muito parecidas, talvez. Mas essa roda tem mostrando uma localização geográfica, não? Não. Esses tópicos de proeminência eles são calculados já de forma mundial. E o que pode ser analisado é o FMG, tópicos de proeminência da UFMG, e tópicos de proeminência mundo. O que significa, por exemplo, o vermelhinho lá, à esquerda? As cores das bolinhas, aqui está dividindo, as cores dividem em áreas, campos de conhecimento. E o tamanho das bolhas significa o quão proeminente ela é. As bolhas... Por exemplo, aqui em vermelho é a área de medicina.
Então, as bolhas maiores são os tópicos mais proeminentes dentro daquela área. Isso eu já vou mostrar dentro da ferramenta, como fica bem fácil de visualizar. Pessoal, o módulo de reporting é um módulo gratuito que vocês encontram no Cyval. E, a partir das análises feitas no módulo de overview e o módulo de benchmarking, é possível exportar esses dados para dentro do módulo de reporting e daí gerar um report para um pesquisador, por exemplo. Se um grupo de pesquisadores vem até vocês na biblioteca e solicita um serviço especializado, ele precisa de financiamento para um projeto, por exemplo, e ele precisa demonstrar excelência para essa agência de financiamento. Então, aqui, dentro desse módulo de reporting, é possível criar gratuitamente reports de acordo com as análises que foram feitas nesses dois outros módulos. Então, aqui eu deixei o exemplo de algumas métricas que podem ser usadas em combinação. São só alguns exemplos, né? Dá para, enfim, fazer infinitas combinações de métricas. Eu vou passar já para a demonstração. E qualquer dúvida, vocês vão me fazendo perguntas, tá? Essa é a página inicial do Cyval. O Cyval já está disponível para acesso, né, Bruno? Acho que está disponível já, né? Está disponível desde ontem. Então, o que eu preciso que vocês façam é entrar aqui no Sign-in e criar um login e conta. Se vocês já acessam Scopus, provavelmente vocês já têm um endereço de e-mail que também dá para ser utilizado aqui. É só criar uma senha e o passo é mais simples. A página está um pouquinho devagar. Eu acho que apareceu sem internet aqui. Será que é isso? Ah, tá. Agora, parece que agora está. Então, pessoal, login e senha. Eu venho para o módulo de overview. Aqui no canto, eu não sei se vocês conseguem aí do fundo enxergar os ícones em azul, bem no canto esquerdo da tela. Está visível aí para vocês, do fundo? Então, nós temos os 6 ícones aqui do lado esquerdo. Esses 6 ícones representam as entidades analisáveis no Cyval. A primeira delas, como eu disse para vocês anteriormente, instituições e grupos. Depois, pesquisadores e grupos. Em terceiro, publication sets, que são os conjuntos de publicações. Em quarto, países e grupos. Quinto ícone, clusters e clusters de tópicos e clusters de tópicos, que são os tópicos de proeminência que eu acabei de falar. E, por último, as áreas de pesquisa, que aqui também são possíveis de criação. Tá? Eu vou dar um exemplo com a quarta entidade analisável, países e grupos. Então, eu seleciono a bandeirinha aqui no ícone. Aqui eu já tenho algumas entidades pré-cadastradas, países. Tá? Eu posso adicionar aqui embaixo países e grupos. Eu clico em adicionar e coloco, por exemplo, Canadá. Então, se eu preencho o Canadá ali e ele já está cadastrado, ele traz automaticamente como já uma entidade selecionada e analisável no Cyval. Para a nossa demonstração hoje, eu vou selecionar Brasil.
Então, pessoal, eu selecionei entidade, países e grupos, selecionei Brasil, e agora eu já tenho, dentro do módulo de overview, a minha análise. Tá? Eu não estou selecionando... Aqui é onde eu disse para vocês que eu posso selecionar a área. Então, tem as 27 áreas aqui. Por exemplo, business. Dentro da área de business, eu clico na setinha azul, eu tenho as sub-áreas dentro de business. Outra coisa importante, essas áreas estão sendo classificadas pelo ASJC, que é All Science Journal Classification. Esse All Science tem as... A gente usa isso como oficial, como classificação oficial, justamente por ser o mais abrangente. Tá? São 27 áreas de conhecimento e as suas sub-áreas. Aqui eu poderia mudar, por exemplo, para QS e Times Higher Education, que são as classificações dos rankings. Times Higher, por exemplo, se eu aplicar Times Higher Education, eu tenho a classificação de acordo com o ranking. Então, se eu quiser medir o desempenho e o impacto da UFMG, por exemplo, da mesma forma que o ranking mede, eu venho por essas áreas. Percebem que aqui diminui um pouco as possibilidades de análise. Então, é por isso que a gente usa o All Science. Então, pessoal, eu estou dentro de Brasil. Aqui eu vejo as medidas. Brasil, FWCI do Brasil 0,89, abaixo da média mundial esperada. Então, percebam, o FMG 1,27. Se comparado com o Brasil, é um indicador bastante expressivo. Aqui, pessoal, eu posso selecionar instituições nessa sub-abinha aqui embaixo de Overview. Então, eu estou dentro da entidade Brasil, seleciono instituições. E aí eu tenho a visualização de 217 instituições no Brasil. E aqui eu tenho a visão em tabela e posso comparar essas instituições. O FMG aparece em 6ª posição aqui. E o que eu mencionei para vocês anteriormente, eu tenho novamente o FWCI aqui das instituições. Percebam uma coisa, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Unesp, em 2ª posição, um FWCI de 0,91, abaixo da média mundial esperada. E o FMG em 6ª posição, com um FWCI de 1,20. Então, o que acontece? Esse ranking que a gente faz das top instituições leva em conta o número de publicações. Então, aqui elas estão numa ordem mais quantitativa que envolve o número de publicações. O porquê desse motivo? Universidade de São Paulo, 84.076 publicações. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 24.000 publicações. Então, eu acho, a ideia, o intuito inicial foi classificar primeiro pela quantidade de publicações e depois pelas outras métricas. Mas é o que eu sempre volto a dizer, sempre considerar diversas métricas, porque senão a gente fica muito engessado nesses rankings, né, nessas medidas. Pode falar. Aqui a gente tem o FWCI aqui, e aqui, nessa setinha aqui do lado, você consegue ver? Está em laranja. Se eu clico nessa setinha do lado do FWCI, ele traz as instituições, as 217 instituições, com o maior FWCI. Aí já muda a diferença aqui, né? 3,65, esse Instituto Dante de Cardiologia. É a instituição com maior impacto nacional.
Aí vem hospitais, né? Hospital do Câncer, Hospital Israelita Albert Einstein, enfim, Instituto D'Or também, que é da USP. Aí já muda um pouco a cena. Aqui eu diminuí por FWCI, né? Mas se eu for por publicações, eu volto nesse ranking. E aí a UFMG aparece em sexto no ranking nacional. Então, de 217 instituições, o UFMG em sexta posição em termos de quantidade de publicações. Aqui também é possível visualizar os principais autores, tá? O Saival vai mostrar os top 500 autores. Aqui eu estou selecionando o Brasil, tá, pessoal? A intenção agora é mostrar nível institucional. Então, eu volto aqui do lado do campo esquerdo da tela, volto no ícone instituições e grupos, e não mais países. E aqui eu clico em instituições e grupos, e eu já tenho algumas entidades pré-selecionadas. Eu seleciono... Não, não selecionei. Aqui em cima, ó, é onde você escolhe a área. Então, por enquanto, você está só no geral. Isso. Tá vendo? Aqui em cima está escrito sem nenhum filtro selecionado. Sem filtro. Então, eu estou no geral. Então, eu vou selecionar o FMG aqui, tá? Do lado esquerdo. E aí o módulo de overview vai me trazer os top 500 autores dentro da UFMG. Pessoal, eu não sei se vocês têm conhecimento dos números, mas o UFMG tem mais de 50 mil documentos indexados na base Scopus e mais de 25 mil autores. Tá? Então, o Saival está mostrando aqui os top 500 e o índice H de cada um. Por exemplo, o primeiro autor aqui, com 272 publicações, tem um índice H29. Isso significa que 29 artigos dele receberam 29 ou mais citações. Aqui no campo de colaboração, por exemplo. Eu tenho a opção de visualização sumário, né, que é um overall da publicação, da colaboração, ou eu posso visualizar as top instituições que colaboram com a UFMG. Então, aqui eu tenho colaboração internacional, 29,9%. Colaboração nacional, 38,3%. Colaboração institucional, 27,8%. E artigos com somente um autor, sem coautoria, 4%. Isso também é um número muito legal, significa que os autores têm essa cultura de colaborar. Tá? Voltando a destacar o FWCI aqui, percebam que, quando a publicação vem de uma colaboração nacional, o FWCI não atinge a média mundial esperada. Mas, quando a publicação vem de uma colaboração internacional, ele ultrapassa muito a média mundial esperada. Então, trazer essa cultura para os pesquisadores da universidade é muito importante. Tá? Estimular a colaboração internacional cada vez mais. Aqui do lado é onde eu seleciono as instituições que mais colaboram com a UFMG. Que foi o que eu mostrei para vocês nos slides. Tá? Aqui só um adendozinho. Por exemplo, Universidade Federal do Rio de Janeiro. No período de 2013 a 2017, caiu o número de publicações em coautoria em 3,8%. Então, aqui também mais um indicador. Já a Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, nesse mesmo período, subiu 63,7% a quantidade de publicações em coautoria com a UFMG. Então, também nessas setinhas vocês têm mais informações.
E em cada um desses, aonde vocês conseguem ver tudo que está em azul, é clicável. E aqui, se eu tenho, por exemplo, 2.021 publicações em coautoria com a USP, eu consigo clicar aqui e ver quais são essas publicações. E aqui eu tenho, ao lado, no campo esquerdo da tela, eu consigo limitar essa minha busca, ou pelo nome do autor, ou selecionar uma busca de até 10 autores, até 50 ou até 100 autores, e limitar por instituições também. Aqui também é possível limitar por países, por fonte Scopus, por área, campo de assunto, ano de publicação e tipo de publicação. E aqui no canto superior direito, qualquer análise que você estiver fazendo é possível exportar, tá, pessoal? CSV, XLS e PDF, como eu havia dito. Mais alguma pergunta até aqui? Perdão? Alterar os anos aqui, isso. Como eu te falei, o módulo de overview é o estado da arte, né, os últimos 5 anos. Então, o que eu tenho de opção? 2013 a 2018, 2013 a 2017, 2015 a 2018, 2015 a 2017. Aqui é quando o Scopus, ele demora um certo tempo para a publicação fazer parte do processo de indexação. Então, por exemplo, algumas publicações estão sendo indexadas. Então, é até um pouco mais à frente de 2018, que não significa o ano de 2019 completo. Eu vou mostrar um pouco do módulo de... Deixa eu ver o que eu não mostrei em overview ainda. Aqui, pessoal, se eu clico em Published, eu estou dentro da entidade UFMG ainda, tá? Eu clico em Published. E aqui eu tenho algumas outras métricas. Eu tenho as top 5 publicações da UFMG, em detalhes, a quantidade de citações que cada uma delas recebeu. E aqui eu posso analisar por área, por campo de conhecimento ou por tipo de publicação Scopus. Então, vamos selecionar, por exemplo, por área de conhecimento. E aqui eu tenho aquele gráfico que eu trouxe para vocês e que eu não consegui mostrar inteiro na visualização dos slides. Então, por exemplo, a área de economia e finanças, que você mencionou, a gente tem aqui 193 publicações, mas ela tem um FWCI muito próximo aí da média mundial esperada. Então, sabendo desses números, é a partir disso que a gente começa a definir estratégias de como alcançar a média mundial esperada. No gráfico anterior que eu acabei mostrando para vocês, é possível entender que colaboração internacional é um fator aí, imprescindível para aumentar esse impacto de citações. Mas, de modo geral, o que a gente percebe aqui é que mesmo as áreas que têm publicam pouco, são áreas que conseguem atingir, por exemplo, farmacologia, 924 publicações, um FWCI de 1,40. Então, 40% acima da média mundial esperada. Aqui, pessoal, eu estou fazendo uma visualização por todos os campos de conhecimento. Eu posso selecionar uma área específica aqui, por exemplo, psicologia. Eu seleciono ou a área ou uma sub-área, tá? Psicologia clínica, por exemplo, que é uma sub-área. E aí eu tenho o número de publicações, 85, com um impacto 0,65. Então, aqui eu consigo ver por grande área, por sub-área, e pela instituição como um todo.
Uma outra forma de análise aqui é por tipo de fonte Scopus, ou seja, o periódico em que os documentos estão sendo publicados. Aqui eu vou tirar a seleção de psicologia clínica e vou voltar para sem filtro. E aí o Saival gera os percentis que eu disse para vocês. Aqui tem todos os percentis. E as métricas que eu mostrei para vocês, Site-Score, SNIP e SJR. As 3 métricas que calculam dentro do âmbito de periódico. Tá? E aqui, pessoal, eu estou dentro da Universidade Federal de Minas Gerais sem selecionar um campo de conhecimento específico. Se eu venho aqui nessa lista, ver a lista de títulos Scopus, ele me dá quais são os periódicos que a UFMG mais publica. Então, aqui eu tenho a lista dos periódicos e as métricas dos periódicos também. Essa visualização, como eu disse para vocês, pode ser feita por área, campo específico de conhecimento. Tá? Isso é interessante para o autor identificar estratégias de publicação, de repente, dentro da área dele, ou tirar a opção de Universidade Federal de Minas Gerais, mas um autor, por exemplo, da área de psicologia, e quer identificar um periódico para publicar um trabalho novo. E ele não sabe como escolher esse periódico. Aqui existem diversas estratégias para isso. Ele pode selecionar aqui na entidade países e grupos, seleciono países e grupos, e seleciono o mundo, por exemplo. E aí eu repito os mesmos passos. Aqui ele já me traz a lista dos mais publicados. Se eu seleciono, por exemplo, a área psicologia novamente, ele me traz os top periódicos dentro da área de psicologia, com maior impacto e quantidade de documentos publicados no mundo. Então, esses são direcionamentos para autores e estratégias de publicação. Vou voltar na seleção que eu estava, Universidade Federal de Minas Gerais. E vou para a aba tópicos e cluster de tópicos. Então, pessoal, aqui o Saival diz que em 2013 a 2018, os pesquisadores da UFMG contribuíram com... Eu estou dentro da área de psicologia, tá? Vamos tirar o filtro psicologia e voltar para sem filtro. Então, aqui eu estou considerando todos os campos de conhecimento. Então, de 2013 a 2018, os pesquisadores da UFMG contribuíram mundialmente para 1.295 clusters de tópicos e para 8.520 tópicos. São os tópicos proeminentes no mundo. Aqui do lado, eu tenho o cluster, a visualização do cluster, o nome do cluster, e eu tenho a opção de analisar na instituição e analisar mundialmente. E o percentil desse tópico. Aqui eu vou mudar a flechinha para que fique de forma decrescente. E se eu clico aqui em cima do valor do percentil, eu tenho a informação do tópico e como ele combina as métricas para indicar o ímpeto e o momento da pesquisa. Por exemplo,
os clusters de proeminência consideram a contagem de citações, a visualização no Scopus, então é Scopus Views Count, e o Site Score. Então, são 3 métricas combinadas para gerar essa proeminência que a gente chama do tópico. Isso também pode ser feito aqui visualizando tópicos específicos em um campo de conhecimento específico, tá? Agora eu vou para o módulo de benchmarking. E aqui está selecionado Universidade Federal de Uberlândia, Universidade Federal de Minas Gerais e Estadual de Campinas. Aqui, pessoal, são infinitas possibilidades de análise. Como eu disse para vocês, é possível fazer essa visualização em gráfico ou tabela. E todas essas opções de dados de 2000, aqui eu estou selecionando 2009, mas percebam, eu posso selecionar de 96 aos dias atuais. Então, todos esses dados ficam disponíveis de forma clicável aqui, tá? Vocês têm acesso ao título, abstract, palavra-chave de todos esses documentos. Então, ele te traz aqui por ano. Eu vou voltar na forma gráfico e no eixo X selecionar uma outra métrica, por exemplo. Vamos à área de finanças, por exemplo, aqui em cima. Então, dentro da área de economia, subárea, economia geral e finança. Então, eu tenho esse tipo de gráfico. E eu estou selecionando no eixo Y a quantidade de publicações, tá? E no eixo X, a publicação por ano. Se eu clico aqui no eixo Y, pessoal, eu tenho os 30 conjuntos de métricas, Snowball e outras métricas que eu disse para vocês no começo. Então, todas essas com símbolo em azul na frente são as métricas novas da iniciativa Snowball. Por exemplo, eu vou selecionar, dentro de Viewed, a Field Weight and Views Impact, que é a mesma ideia do FWCI, só que relacionado a visualizações. Então, eu seleciono a métrica no eixo Y, e aqui ao lado, ele me dá a opção de selecionar ou todos os tipos de publicação que estão indexadas no Scopus, ou somente artigos, ou artigos e revisões, artigos, revisões e papers de conferência. Então, aqui eu tenho, por exemplo, só papers de conferência. Se eu quiser analisar como os papers de conferência estão sendo visualizados mundialmente, eu tenho essa métrica. Então, aqui eu vou selecionar somente artigos e seleciono a métrica. E ele já me dá a visualização. Eu vou diminuir o tempo aqui, acho que para ficar mais fácil a visualização. Então, percebam, dentro dessa área de econometria e finanças, a Universidade de Campinas, com 1,27, e aqui a Universidade de Minas Gerais, em queda nos últimos anos. Então, esse tipo de visualização traz bastante informação para que os departamentos ou os pesquisadores fiquem atentos ao que está acontecendo, né, com a visibilidade da pesquisa. E Views Impact, pessoal, tem muito a ver com a forma com que esses pesquisadores estão usando ou estão construindo resumos e palavras-chave. Geralmente, os autores não têm consciência de como construir resumos e palavras-chave, então, esse é um grande problema. A ideia é divulgar não só a ferramenta e esse tipo de análise estratégica para os pesquisadores, mas também conscientizá-los da importância de saber construir um bom resumo e a escolha de palavras-chave. Você poderia, para a gente ter uma noção de como isso impactaria que a gente chama de visualização,
Claro, claro. Então, eu estou no eixo Y, e aqui dentro do eixo Y, eu tenho 4 opções. Não, eu tenho mais opções. Dentro do indicador citação, eu tenho todas essas opções de métricas. Só para a gente se certificar de que o problema é de busca ao invés de qualidade da publicação. Que o problema é de busca, sim. Porque na visualização a gente sabe que o problema pode ser de busca, mas e na citação? Tá, então eu vou na mesma métrica com o mesmo objetivo, que é o FWCI. E seleciono somente artigos. Aqui continua em queda. Eu posso trocar a métrica aqui para citation count, que é uma métrica mais simples que não inclui essa ponderação por campo. E seleciono somente artigos de novo. Aqui continua em queda. Então, no período de 2017, 3 citações, contagem de citação, né? E percebe, a Universidade de Campinas, Unicamp, deu um salto aqui nos últimos anos. Então, pessoal, é muito legal esse benchmarking justamente para entender, dentro de uma área específica, o porquê que uma universidade consegue ter um impacto maior do que a outra, se talvez o número de publicação não é tão diferente. É uma estratégia de como publicar. Saber selecionar o periódico e saber escrever um bom resumo e palavra-chave, porque de uma forma diferente esse trabalho pode não ser encontrado e, não sendo visualizado, ele não é futuramente citado. Exatamente. O que a gente faz tem um processamento de linguagem natural, né? Então, o texto inteiro é considerado, o documento inteiro é considerado, não só palavra-chave, mas, por exemplo, aqueles tópicos de proeminência, o documento inteiro é considerado. E eles usam linguagem natural justamente para isso, para ter construir esses tópicos de uma forma mais adequada. Não se limita só à palavra-chave. Essas entidades que a gente tem aqui, é possível, por exemplo, criar research areas. Aqui, eu já vou dar o exemplo para vocês. Então, se eu seleciono aqui Research Areas, está vendo a última entidade aqui no campo esquerdo, clico em Research Areas, eu já tenho algumas áreas aqui selecionadas que eu criei para a Universidade de Brasília. E criei até a área de Information Sciences. E aqui eu posso adicionar ou remover as entidades dessa seção. Então, eu clico em Adicionar Research Areas. E definir uma nova Research Area. Tá? Então, ele me dá essa janela pop-up. E eu coloco... Eu vou usar um exemplo que eu já usei aqui de manhã, que deve ser familiar para vocês, a área de gestão do conhecimento. Então, eu seleciono, perceba, eu estou utilizando palavras que podem ser utilizadas como palavras-chave. Então, eu seleciono essas palavras e faço a minha busca. Então, ele me traz 111.949 resultados. O que eu posso fazer aqui? Dentro dessa área de pesquisa, limitar a minha busca. Então, eu vou limitar dentro da área de Business, seleciono Business Management e Accounting. Então, eu já limito a minha busca para 18.902 documentos. Então, eu clico aqui embaixo, tá? Limitar, Limit to. Então, aqui ele já limitou 18.912 documentos. E aqui eu posso limitar por instituições, por países. E aqui eu vou limitar por Brasil, por exemplo. Novamente, Limit to.
E aí eu já tenho 650 publicações. Então, percebe, eu vou definindo uma área de pesquisa da forma como eu achar melhor. E qualquer pesquisador pode fazer isso. E aqui eu posso limitar também por tipo de periódico Scopus. Por exemplo, Journal of Knowledge Management. Eu vou selecionar mais alguns aqui. Gestão e produção, Cleaner Production e RAI, Revista de Administração de Empresas. E limitar novamente. Então, aqui eu selecionei um Publication Set com 93 publicações. Vou para o próximo passo. E aqui eu já tenho a minha Research Area criada. Eu vou nomear como KM Brazilian Journals. E aqui eu salvo e termino. E a minha Research Area já aparece como uma entidade aqui no campo esquerdo da tela, analisável no Scival. Então, se eu seleciono, por exemplo, volto em Overview, volto no módulo de Overview, vou aqui no campo esquerdo, seleciono de novo Research Areas e comparo. Aqui eu tenho duas Research Areas, eu vou selecionar o que a gente acabou de fazer. Knowledge Management, Brazilian Journals. E o Scival vai utilizar essa área de pesquisa como uma entidade analisável. Então, ele vai trazer, por exemplo, instituições que publicaram nesses periódicos que eu selecionei dentro dessa área de pesquisa. Por exemplo, ele traz aqui tudo separado por instituição, o número de publicações de cada instituição e o número de citações que cada instituição recebeu dentro dessa área. É possível ver também os autores. Então, aqui a gente tem os autores, os top 100 autores, né? Dentro desse publication set que a gente criou. E a contagem de visualizações, citações, visualizações por publicação, o FWVI, que é o Views Impact. Então, percebam, é uma área com bastante citação, 2.0. Eu acabei de mostrar para vocês como criar uma área de pesquisa, que foi o que você me perguntou, né? Sobre como comparar áreas, por exemplo, da área de finanças. Então, o que você pode fazer são esses passos. Você vem nessa última entidade, criar uma nova Research Area, e aí você digita, por exemplo, não sei, um termo de finanças, por exemplo. Isso. Então, você digita ali como se fosse uma palavra-chave, digita da sua área, cria essa entidade e depois usa o benchmarking para comparar essas duas research areas. Oi.
Sobre idiomas, a gente não tem nenhuma métrica, mas o que acontece? São mais de 40 idiomas dentro, indexados, né, no Scopus, só que as revistas todas, para o processo de indexação, tem que ter título, abstract e palavra-chave em inglês. Então, é pré-requisito de indexação. Sobre essas diferenças de linguagem, a gente não tem nenhuma métrica que calcule isso. Mas eu vou até anotar o seu comentário, porque é bastante interessante criar alguma coisa que calcule essa diferença de linguagem, né? Mas são mais de 40 línguas. Pessoal, então, a gente passou por instituições e grupos. Autores também é muito fácil comparar, tá? Eu usei aqui o meu orientador, eu vou colocar também definir um novo pesquisador. Eu estou em entidade autor e grupos, e eu vou definir um novo pesquisador. Então, eu vou usar o meu nome mesmo e fazer a busca, tá? Eu não tenho nenhuma planilha pronta aqui, mas eu posso depois mandar o passo a passo por e-mail para vocês, que é muito simples. Para criar o grupo, né? É praticamente você clicar ali, definir um novo grupo e depois importar a planilha. Perdão, não escutei. Tem o processo de importação. Eu posso enviar para vocês depois a planilha, e aí você só preenche com os dados atualizados. E ali, se você seleciona aqui, por exemplo, adicionar pesquisadores e grupos, ou definir um novo grupo. E aqui você clica em definir um novo grupo. Aqui já tem alguns pesquisadores, mas você pode clicar aqui, ó, e aqui você já joga, nesse canto direito aqui, você já joga a planilha aqui, e é muito fácil a importação. Ela já te dá... Só arrastar, isso. É possível, é possível. Você traz o perfil do autor, né? O autor ele tem o perfil do Scopus. Você traz o perfil do autor para dentro do Scopus. O que eu costumo fazer é tentar adicionar, se for manualmente, autor por autor, eu faço para comparar 1 ou 2 ou 3 autores. Você pode fazer de dentro do Saival mesmo, não precisa preencher uma planilha. Então, aqui eu vou definir um novo pesquisador. E ele traz o meu perfil do Scopus. Então, eu seleciono o meu nome e salvo o pesquisador. Salvar e terminar. Só que, como eu já tenho esse perfil no Saival, ele me diz aqui que eu já adicionei esse perfil. E aí eu clico em adicionar aqui. Eu vou utilizar o autor que está aqui, porque a página está demorando para fazer para atualizar. Mas, basicamente, o autor é uma outra entidade analisável aqui individualmente. Então, eu tenho o sumário aqui. Seleciono o sumário. Desse autor específico da Universidade de São Paulo. Pessoal, detalhe, tá? Eu estava dentro do filtro finanças, então tomem cuidado com isso.
Aqui eu não estou selecionando nenhum filtro. Então, por isso estava aparecendo os dados distorcidos ali. Então, sem nenhum filtro, esse pesquisador, dentro do período de 2013 a 2018, tem 50 publicações, um FWCI de 0,83, 6 citações por publicação, um índice H 16 e contagem de citação 305. E aqui eu posso ver também com quem esse autor colabora. E aqui são as top 10 universidades com quem esse autor colabora. Então, percebam, é uma ferramenta bastante intuitiva, muito fácil de ser utilizada. E as análises, basicamente, funcionam desse jeito. O que eu gostaria de mostrar também para vocês, antes que o nosso tempo se esgote, é como definir A gente definiu uma research area, né, uma área de pesquisa. Agora, eu gostaria de definir um conjunto de publicações, um publication set. Então, por exemplo, eu vou excluir aqui para fazer o passo a passo com vocês. Eu preciso estar logada no Scopus, tá? Eu venho na base de dados Scopus. Eu vou tentar fazer como importar esses dados do Scopus para o Scival. E se eu quiser analisar um periódico específico, por exemplo, de manhã eles deram o exemplo de uma revista da história, né? Vária História. Não sei se vocês conhecem, é um periódico aqui editado pela UFMG. Então, dentro da base Scopus, aqui no canto superior direito, eu seleciono Sources. E aqui a gente tem a opção de encontrar esse título por quem publicou esse título, certo? Por área, por título ou por ISSN. Eu vou tentar selecionar por título e vou dar o exemplo para vocês, um exemplo aleatório. Revista Chilena de Literatura. E aí ele já me dá a opção da revista. E eu tenho o resultado aqui embaixo, clico no resultado. E venho em visualizar todos os documentos. Isso é o perfil da revista, tá? Aqui, pessoal, eu tenho 418 documentos publicados pela Revista Chilena de Literatura. Eu posso limitar esse meu publication set da forma como eu quiser. Posso limitar por ano, por acesso aberto, por exemplo, Open Access. Então, eu vou limitar por Open Access, são 183 documentos, e Limit to. Um detalhe que eu mencionei para o pessoal da turma da manhã. Até 5.000 documentos, o Scival consegue processar na mesma hora. E a partir de 5.000 documentos, se for criado um publication set acima de 5.000 documentos, leva por volta de 5 a 6 horas para ele ser importado para o Scival. Então, aqui eu selecionei a Revista Chilena de Literatura, Open Access, que me gerou 183 documentos. Eu seleciono todos e clico em Scival Export. Muito simples. Ele automaticamente vai fazer o upload para o Scival. Deixa eu voltar aqui. E aqui ele já importou as publicações que eu pedi. E eu posso renomear da forma como eu quiser.
salvo e termino. E aí ele já me traz aqui para o campo esquerdo como uma entidade analisável, Revista Chilena de Literatura. Aí eu volto em Overview, seleciono aqui do lado esquerdo Revista Chilena de Literatura. E ele já me traz as análises específicas desse publication set que eu criei. Então, por exemplo, 0.83 é o FWCI especificamente desse publication set. Eu consigo ver quais são as instituições, os autores que publicaram dentro dessa revista de forma de acesso aberto, né, que eu selecionei o Open Access, tá? Então, aqui eu tenho a lista das 52 instituições que publicaram em Open Access. E os detalhes de cada uma delas, as publicações. Alguma dúvida com esse passo de publication sets e como criar publication sets e research areas? O que você pode fazer dentro do Scopus é exportar não só para o Scival, mas tem essas opções aqui, em formato RIS, em formato CSV, que são os mais usados, né? Consegue, consegue. Eu tenho a opção de exportar... eu estou dentro do Scopus. Se eu venho no sumário, por exemplo, ou até em instituições que a gente consegue ver o FWCI institucional. Aqui eu tenho a opção, aqui no canto direito, exportar. E eu tenho a opção CSV e XLS desses dados. Tá? E esses dados que foram gerados também podem ser adicionados ao reporting, que é esse módulo gratuito. Então, ou você exporta CSV ou XLS, ou você traz essa sua análise para dentro do módulo de reporting, que aí você pode criar depois essa análise em conjunto com outras dentro do módulo de reporting. Mais alguma pergunta? Pessoal, eu queria deixar os últimos 15 minutos para simulações com o interesse de vocês, mas eu acho que a gente passou por todas as entidades analisáveis aqui e como criar essas entidades. E o que vocês tiverem de dúvida também, eu vou deixar meu e-mail depois e eu posso mandar um passo a passo para vocês. Caso, durante a utilização da ferramenta, dúvidas não surgirem. Claro. Tem acesso a suporte para isso? Tem sim. Aqui, nesse ponto de interrogação, aqui no canto direito superior, existe um suporte, um Scival Support Center. E, principalmente para vocês, bibliotecários de serviços especializados, é importante que vocês tenham pelo menos uma leitura desse guidebook, que é o nosso guidebook de métricas. Eu vou até abrir aqui, que eu tenho uma cópia dele.
mas ele tem em detalhes como funciona cada métrica, qual é o objetivo de cada uma e como é feito o cálculo, que também é bastante importante saber. Eu acho que dessa forma vocês conseguem escolher a melhor forma de usar cada uma métrica e como combiná-las, né, de uma forma mais eficaz. Está demorando um pouquinho para abrir aqui, deixa eu ver se eu encontro. Esse é o nosso guidebook. Então, aqui tem todas as listas de a página de cada métrica e aí como cada uma delas funciona. Pessoal, eu não sei se eu mencionei, tá? Mas é possível fazer o benchmarking. Percebe que ele está selecionando aqui uma research area e uma universidade. Também é possível fazer. Obviamente, não faz tanto sentido comparar duas entidades distintas, mas também é possível ser feito. Eu vou tirar a seleção aqui e aí ele volta a comparar só as entidades do mesmo nível, que é o nível institucional. Eu estou, então, no módulo de overview, selecionando a Universidade de São Paulo, por exemplo, e aí eu quero saber impacto econômico da USP, por exemplo. E aqui a gente tem como selecionar os escritórios de patentes internacionais. O IPO, né, que é o mais famoso deles, o escritório dos Estados Unidos, escritório britânico, escritório japonês e escritório europeu. E aqui também você tem a opção de selecionar todos os escritórios ao mesmo tempo para análise. Então, caso vocês recebam solicitação de como analisar essas patentes, fica aqui em impacto econômico. Aqui em cima, pessoal, tem a visualização também dos rankings, tá? O ranking QS e o ranking Times Higher Education. E tem o outro também, o Academic Ranking. Eu acho que eu já passei por todos os pontos que eu queria destacar. Não deixem de baixar esse guidebook de métricas, que acho que é bastante importante para vocês. E qualquer dúvida, meu e-mail fica aqui na tela. Quem tiver mais alguma pergunta, a gente tem uns 10 minutinhos ainda. Sobre os perfis de autores no Scopus, foi comentado hoje de manhã que alguns autores têm perfis duplicados, que o nome do autor, às vezes, tem 2 perfis no Scopus. Então, a ideia é divulgar esse problema para os autores para que eles possam corrigir o perfil do Scopus, porque aí isso reflete nas análises do Scival. Então, se vocês conseguirem fazer talvez um projeto aí de divulgação para que os autores estejam atentos a esse tipo de informação, né? O Scopus ID é o registro do autor. Ele precisa estar atualizado, em ordem, para que a gente consiga fazer as análises da melhor forma no Scival.
Pessoal, muito obrigada pela presença. Estou disponível no e-mail e para próximas conversas, futuras conversas, a gente pode marcar. Muito obrigada.